Oi pessoal, tudo bom? Vamos continuar falando da súmula 100 do TST, dessa vez aqui do item 3. Se você ainda não viu o vídeo que fala do item 1, veja lá primeiro, porque o 3 é uma continuação. A gente está pulando o 2 porque didaticamente é melhor. Então vamos ler o item 3 aqui rapidinho. Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Então, voltando àquele exemplo lá, vocês lembram, a gente tinha naquele exemplo uma sentença, o reclamante ou a reclamada entraram com um recurso ordinário e aquele recurso ordinário não foi admitido. E justamente a gente falou, essa decisão que não admite, para o TST tem efeito constitutivo. E tendo essa natureza constitutiva, ela tem sim um condão de protrair o trânsito em julgado daquela ação. Agora, naquele exemplo, a parte entrou com RO dentro dos 8 dias, era o recurso adequado, mas tem casos, e é isso que o item 3 vai falar, que o erro é tão grosseiro e tão fatal que aquela decisão que não admite o recurso não terá o efeito de protrair o trânsito em julgado. Por quê? Porque muitas vezes a parte não respeitou o prazo legal para entrar com recurso. Esse é um erro que a jurisprudência, a doutrina não vão admitir. Se a parte não entra dentro do prazo legal, o recurso é intempestivo. Assim sendo, a decisão que não admite não terá o efeito de protrair, não terá essa natureza constitutiva. Aí sim ela terá a natureza declaratória. Outra situação, quando, mesmo que não seja intempestivo, mas for um recurso, como fala aqui, incabível. Por exemplo, da sentença na fase de conhecimento, a parte vai lá e me entra com um agravo de petição, por exemplo. A gente sabe que esse recurso não é cabível. Então, quando chegar na decisão do magistrado de não admitir o agravo de petição, essa decisão não terá efeito constitutivo, terá natureza declaratória. Tamanho o vício, o erro apresentado pela parte. Tá bom? Então, vamos decorar isso. A decisão do magistrado que não admite o recurso tem sim, via de regra, o efeito de protrair o trânsito em julgado, a não ser que eu tenha entrado com um recurso intempestivo ou que esse recurso seja incabível. São erros que a gente não pode admitir e, portanto, não protrairá o trânsito em julgado. Agora, tem certas situações que a gente poderia e pode aplicar o princípio da fungibilidade. Quer dizer que mesmo que a parte tenha entrado com um recurso, muitas vezes o magistrado não acha que é o correto, ele pode aceitar, mas a gente tem alguns requisitos para preencher. O primeiro requisito para a gente preencher, para aplicar o princípio da fungibilidade, é esse aqui. Uma dúvida objetiva. A gente tem que ter uma dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. Então, e o que é essa dúvida objetiva? A gente tem que ver, tem que perscrutar se há na doutrina e na jurisprudência uma discussão sobre qual o recurso adequado. Muitas vezes a doutrina discute falando que é o recurso X que é adequado, é recurso Y. Se tiver essa discussão, haverá uma dúvida objetiva e então a gente preenche o primeiro requisito. Por exemplo, mesmo não sendo recurso, mas aquela questão do ex-sócio, há uma discussão na doutrina se é embargo de terceiro ou se é embargos à execução, depois vocês podem pesquisar melhor o tema, é uma dúvida objetiva. Tem magistrado que aceita um, magistrado que aceita outro, magistrado que aceita os dois, e a doutrina também diverge, então há uma dúvida objetiva. É o mesmo caso um recurso. Se houver essa discussão, a gente preenche o primeiro requisito. Segundo requisito, erro grosseiro. Agora, não pode haver erro grosseiro, então joga fora. Não pode ter erro grosseiro. Quer dizer o quê? O que seria um erro grosseiro? O erro grosseiro é justamente eu entrar com um agravo de petição de uma sentença na fase de conhecimento, ou entrar com um agravo de instrumento da sentença, que é um erro tão crasso que ele não vai poder nos ajudar. Pelo contrário, ele vai fazer com que aquela decisão que não admite o recurso tenha efeito declaratório. Simplesmente a decisão olha para o passado e fala, olha, nunca coube, porque jamais caberia agravo de instrumento, tá bom? Outro, o prazo correto. Para eu aplicar o princípio da fungibilidade, eu tenho que entrar no prazo correto. E qual o prazo correto? Eu vou seguir a teoria do prazo menor. Quer dizer, se eu tenho dúvida, ou a doutrina, a jurisprudência me apresenta uma dúvida objetiva entre o recurso X e o recurso Y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, entre esses dois, escolher o que tem o prazo menor. Justamente porque daí eu garanto.
eu garanto que sempre eu vou entrar com o prazo correto. Quer dizer, se um recurso tem prazo de 5 dias ou tem de 8, entro no de 5, porque dessa maneira eu jamais vou errar, tudo bem? Até o doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves cita essa questão no livro dele, e ele fala que a rigor, se houver realmente uma dúvida objetiva, poderia entrar no prazo que eu acho adequado, nem que fosse maior. Essa é uma discussão mais profundezas do Netuno, nem vamos entrar nisso ainda. Então, para preencher os requisitos para a gente aplicar o princípio da fungibilidade, o que a gente tem que ter? Dúvida objetiva, tudo bem? Não pode ter erro grosseiro e tem que entrar no prazo correto, e a gente pode seguir a teoria do prazo menor. Isso tudo para a gente, mesmo tendo entrado de repente com um recurso que não fosse o mais adequado, se houver todos esses requisitos, aí sim, aquela decisão que não admite terá efeito constitutivo, porque o erro não foi tão grosseiro assim, tudo bem? Então é isso, pessoal, item 3 está falado, tudo bem? A gente vai tentar continuar agora os itens 2, 4 e vamos chegar até o 10, tá legal? Valeu e até o próximo vídeo então.